Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom pessoal, na última aula tio deixou lição de casa, né? Até o exercício 7. Fiquem tranquilos que nós voltaremos a esses exercícios de lei de Beer, ok? Existe uma série de detalhes que constam nos exercícios e que valem a pena da gente parar um pouquinho e comentar. Eu só não vou fazer isso agora, porque eu quero avançar no conteúdo para que você possa ter um repertório melhor para entender esses detalhes, né? Então eu gostaria de poder fazer alguns comentários. Então você vai aqui no exercício 4, onde ele coloca a informação: o hexano puro possui uma absorvância desprezível no UV-Vis acima de 200 nanômetros. Eu queria poder explicar essas coisas para vocês, mas por enquanto ainda não dá, ok? O que eu peço que vocês façam? Resolvam os exercícios, né, como vocês já resolveram semana passada, simplesmente por resolver, né, aplicando fórmula. Daqui a pouco, cada detalhe desses exercícios vai ficar mais fácil da gente poder entender. Então eu volto neles daqui a pouquinho e resolvo mais um ou dois, pelo menos, com vocês nos vídeos, ok? Bom, então vamos avançar na nossa matéria, lembrando que devagarinho, à medida que as semanas vão avançando, vocês vão entender como é que funciona o equipamento de UV-Vis. Não é algo assim trivial que da noite para o dia você aprende, ok? O que nós vimos semana passada? Vimos lá o conceito de transmitância, de absorvância, deduzimos as fórmulas, vimos que a transmitância é a fração de luz que passa pela amostra, certo? É a fração da luz que passa pela amostra. Então, na verdade, quanto mais translúcido é a amostra, né, quanto mais eu enxergo do outro lado, quer dizer que passou uma fração maior de luz. Por isso que eu enxergo bem do outro lado. Portanto, maior a transmitância, né? Então, trabalhamos com conceitos bem intuitivos. Transmitância, absorbância, nós vimos que na absorbância a gente aplica um log ali, né, um menos log de t, justamente para linearizar a função, para eu poder trabalhar com regra de 3, né? Vimos ali a lei de Beer, deduzimos A igual a EBC, A igual a ABC, enfim. Então vamos avançar agora com a matéria. Vamos ver aqui. Bom, fizemos o item 1 e 2, né? Vamos para o item 3, classificação dos métodos espectroscópicos. Na verdade, gente, como vocês já viram lá na introdução à espectroscopia, nós vimos que existe o tal do espectro eletromagnético, certo? Então, cada faixa, cada tipo de radiação promove uma alteração na matéria, né? Então, para cada tipo de onda eletromagnética eu tenho uma técnica química associada, né? Então esse slide aqui mostra direitinho, né? Então eu tenho aqui a técnica de ressonância magnética nuclear, tá? Onde eu bombardeio a matéria com ondas de rádio, que tem um determinado comprimento de onda, né? E a interação entre a matéria e a radiação e as ondas de rádio, né? A radiação eletromagnética é por meio da alteração do spin nuclear, tá? Então, existem várias técnicas, vários tipos de onda eletromagnética que eu bombardeio a matéria, e para cada tipo de onda existe uma alteração, né? Tá aqui, ó, nós estamos aqui, né? Na espectroscopia de UV-Vis, onde nós bombardeamos a matéria com comprimento de onda de 10 a 780 nanômetros, você tem alteração em distribuição de elétrons externos, tá? Você tem transições eletrônicas. O infravermelho, que é uma outra técnica que nós vamos ver em análise instrumental 2, promove alteração na vibração das moléculas, tá? A ligação química faz assim, né? Assim, tem vários tipos de alteração
na ligação química, né, de vibração para lá e para cá, enfim, nós vamos ver isso no momento apropriado, tá? É só para você ver que existe uma classificação dos métodos espectroscópicos em função do tipo de onda que eu bombardeio a minha amostra, tá? Muito bem. Item 4, espectro de absorção no VEVIS, tá? Então, tá aqui o espectro de absorção. O tio copiou isso daí, acho que de algum lugar na internet, né? É um complexo de níquel colorido, tá? E o camarada que promoveu, que criou esse espectro de absorção, ele fez o que a gente fala na química de varredura, né? Ele fez uma varredura da amostra de 400 a 700 nanômetros, tá? E aí foi gerado essa figura, ok? Então, algumas perguntas são necessárias nesse momento. A primeira, como é que é gerado esse espectro no VEVIS? Como é que é gerado essa figura? Segunda, como é que é gerado isso daí no infravermelho? Não, se bem que no infravermelho eu não vou falar disso agora não. Vou deixar para falar no infravermelho, que se Deus quiser nós vamos estar no presencial e vai ficar mais simples. Então, como é que é gerado esse espectro no VEVIS? Segunda pergunta, o que eu faço com a informação no espectro do VEVIS? O que é que eu faço com esse gráfico? Certo? Essa é uma segunda pergunta interessante de ser feita. Terceira, por que é importante eu fazer a varredura da amostra? Quarta, para eu descobrir o melhor comprimento... Estou viajando, certo? Então, essas 3 perguntas são necessárias, ok? Primeira, como é que é gerado o espectro no VEVIS? Segunda, o que eu faço com essa informação? Terceira, por que é importante eu fazer a varredura na amostra, tá? Então, vamos tentar entender... Vamos tentar entender como é que essa figura foi gerada. Olha lá. É bem legal tentar entender isso, porque ajuda a gente a entender, inclusive, o princípio do método. Olha lá. Vem com o tio que você passa de ano. Então, item 4. A gente está refletindo um pouquinho sobre como é que é gerado o espectro do VEVIS. O que é que eu faço com esse espectro? Então, lembrando que devagarinho a gente vai começando a entender o princípio do método. Eu já falei como é que é o princípio, mas eu vou pegar de novo como é que funciona o equipamento. Ó. Se você pega o equipamento chamado VEVIS, na parte inicial dele nós temos uma lâmpada que emite radiações eletromagnéticas de vários tamanhos. Aquelas grandes, menores, certo? Muito bem. O que acontece? Essas radiações eletromagnéticas vão passar por um equipamento chamado monocromador, que é um tipo de um filtro. Nem sempre é um monocromador, tá? Mas é um equipamento que filtra a radiação eletromagnética e deixa passar uma de cada vez. Depois você tem o compartimento da amostra, certo? Compartimento, nossa, separei o T do I. Compartimento da amostra e por último você tem o sistema de detecção, que é o detector, que é como se fosse um olho. Olha lá, é um olho eletrônico. Nós vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, olha só. Quando você... A ideia agora é tentar entender como é que foi gerado aquele gráfico. Ó, vamos se atentar primeiro para a escala do gráfico. Aqui está escrito lá, ó, ABS, absorbância. E aqui ele não colocou nada lá
não colocou nada lá, mas é comprimento de onda. Ele não colocou a letrinha, mas é comprimento de onda. Você viu que a escala vai aqui de 400 a 700. Tá lá na figurinha, depois você olha de novo, ou eu até mostro. Como é que esse gráfico foi gerado? Ele foi gerado assim, ó. Vamos fingir que essa ondinha aqui, ó, ela tem comprimento de onda 400 nanômetros, né? Então, olha lá. Como é que funciona aqui o Paranauê? Ó, quando eu chego no laboratório, chegou uma amostra no laboratório. Eu preciso fazer a varredura dessa amostra. Como é que é a varredura dessa amostra? Eu faço assim, ó, eu pego, coloco ela dentro da cubetinha e coloco lá dentro do compartimento da amostra, certo? E aí eu mando a informação para o equipamento. Falo, ó, faça a varredura de 400 a 700 nanômetros, tá? Ok? Então, o que acontece? Como é que é essa varredura? O equipamento vai fazer assim, ó. Ele vai primeiro deixar passar a onda de 400 nanômetros. Então, o equipamento vai fazer um esqueminha lá no filtro. Esse filtro vai segurar todos os comprimentos de ondas, certo? E vai deixar passar só a onda de 400 nanômetros. Então, vem contigo com essa onda aqui, ó. Tudo bem? Chegou aqui a onda de 400 nanômetros. Beleza? Aí, o que acontece? Chegando aqui, ó, eu sei que essa onda tem uma intensidade, né? Uma intensidade que eu vou chamar de... Que letrinha que eu usei lá? Eu usei P0, né? P0, não importa a letrinha, né? Vamos supor que esse P0 tenha uma intensidade 10. Beleza? Ó, o olho sabe qual a intensidade dessa luzinha. Por quê? Porque sem a amostra ele enxerga 10 de intensidade. Depois nós vamos ver como é que ele enxerga essa intensidade, tá? O que está por trás é o efeito fotoelétrico. Mas vamos deixar isso aí para lá. Daqui a pouco a gente vê isso. Muito bem, então tem intensidade 10. Com a amostra aqui dentro, vamos supor que a parte dessa radiação foi absorvida por essa amostra e do outro lado aqui sai uma radiação bem fraquinha, com intensidade P, P1, né? Aí o equipamento já faz tudo isso sozinho, ó. Ele calcula a transmitância. Quanto que é a transmitância? É 1/10. Nós já aprendemos a fazer isso. Então a transmitância é 0,1, tá? E aí ele joga isso aqui na fórmula de absorbância. A absorbância é o menos log de 0,1. Tudo bem? Menos log de 0,1, vamos ver aqui. Menos log de 0,1 dá 1. Então a absorbância dá 1. Ó, eu estou fazendo com os meus valores, eu não estou usando os valores do gráfico lá não. Tudo bem? Então, olha só que legal. Como é que é gerado o gráfico? Quando eu bombardeio a minha amostra com comprimento de onda 400 nanômetros, a absorbância deu 1. Ele põe aqui o primeiro ponto, ó. Aí, o que é que eu faço? Agora, ou melhor, o que o equipamento faz? Eu pedi para ele no comando, para ele fazer a varredura de 400 a 700. Né? Eu posso fazer essa varredura eu que escolho essa faixa de varredura. Eu posso fazer de 160 até 780. Né? Ó, perceba que 160 nanômetros já está na faixa do ultravioleta. Tá? Tudo bem, eu posso fazer de 200, que também é ultravioleta, até 750. Eu que escolho isso. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os critérios para você escolher
a faixa que você vai mandar varrer, tudo bem? Então, aí o que o equipamento fez, né? Ele filtrou primeiro todas as ondas e deixou passar o 400, né? Bombardeou o olho, mediu a intensidade que estava chegando na amostra, mediu a intensidade que estava saindo da amostra, dividiu um pelo outro, calculou a transmitância e saiu a absorbância, que deu 1. Aí, o que ele vai fazer? Agora, o filtro não vai mais deixar passar o 400. Ele vai deixar passar o comprimento de onda 401 nanômetros. Então o filtro vai segurar todos os comprimentos de onda que vão do 400 até o 700 e vai deixar passar só a ondinha de 401 de comprimento. Aí, de novo, essa ondinha vai chegar aqui, vamos supor que essa intensidade seja 10. Ó, eu estou usando números bonitinhos para você entender, tá? Então, essa intensidade que está chegando na amostra é de intensidade 10. O olho sabe disso. O detector está medindo essa intensidade. Ele enxerga essa intensidade, tá? Aí, do outro lado, o que é que vai sair? Vamos supor que parte dessa radiação é absorvida e do outro lado sai uma intensidade com potência, né? Uma intensidade de 2. Tudo bem? Então, 80% da radiação, da intensidade dessa radiação foi absorvida. Os outros 20% passou. Beleza? Então, o que o equipamento faz? Ele mede o olho, ele enxerga esse 10 e enxerga esse 2. Certo? Então, aí ele já me dá o cálculo, né? Ó. Ele calcula a transmitância. Transmitância é 2 sobre 10, transmitância 0,2. Aí ele já calcula a absorbância, menos log de 0,2. Menos log de 0,2. Isso dá 0,7. A absorbância dá 0,7, né? Então, quando o comprimento for 401, a absorbância dá 0,7. Aqui, ó. Então tem um segundo ponto. Beleza? E aí ele faz isso com 402, 403, 404. Ele vai deixando passar uma onda de cada vez. E bombardeia a amostra uma de cada vez. E o olhinho, que é o detector, vai ver a intensidade que está chegando na amostra e a intensidade que está saindo na amostra uma de cada vez. Vai fazer automaticamente esse cálculo e vai achar a absorbância em cada ponto. 400, 401, 402, 403, 404, papapá. Então, com isso, você vai ligando um pontinho no outro. Olha lá. Olha lá. Um pontinho, 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 né? E aí você vai gerando o gráfico, ó. Olha lá. Né? O que é esse gráfico? Esse gráfico é o que a gente chama de espectro da amostra. Gente, ficou claro? Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Olha, a gente está refletindo um pouquinho a respeito disso para você, inclusive, entender o modo de funcionamento do equipamento. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ver ponto por ponto aqui para ver como é que cada parte funciona separadamente. Mas nesse momento eu quero que você entenda a dinâmica de funcionamento do equipamento. Ok? Muito bem. Para que eu faço isso? Né? Por que é fundamental descobrir o espectro de absorbância da amostra? Porque eu quero descobrir esse ponto aqui, ó. Neste ponto aqui, né, eu tenho um comprimento de onda, sei lá, 603 nanômetros, né? Quando eu bombardeei a minha amostra com a onda eletromagnética, que tem comprimento de onda de 603 nanômetros, eu tenho a máxima absorbância, né? Eu tenho a absorbância máxima, seja ela qual for, não importa aqui qual é o número.
tá? Então, este comprimento de onda é a onda eletromagnética que melhor serve para quantificar o meu analito na amostra, tá? É o comprimento de onda que vai me dar a maior sensibilidade na análise, certo? Professor, o que é sensibilidade? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O que é que você tem que saber agora, nesse momento? A gente tem que saber o seguinte: estamos aprendendo a respeito da dinâmica da técnica. A gente tem que saber o seguinte, que chegou a amostra, o que é que eu faço com ela no laboratório? Coloco ela dentro do meu equipamento e peço para ele fazer a varredura na faixa que eu quiser, né? No caso, se teu equipamento varre de 160 nanômetros até 780, manda varrer a faixa inteira, de 160 até 780, tá? Ah, professor, mas o ultravioleta, quando a gente vai lá na faixa do ultravioleta, naquele espectro eletromagnético que você mandou nos slides, lá no slide fala que a faixa do ultravioleta vai de 10 nanômetros até 380 nanômetros. Opa, sei lá. Isso aqui é ultravioleta. E que o visível vai de 380 nanômetros até 780 nanômetros, tá? Por que você está falando que o equipamento manda varrer de 160 a 780? É porque, apesar do equipamento chamar ultravioleta e visível, né, de varrer as duas faixas, normalmente as lâmpadas que eu coloco aqui, ó, não emitem essas primeiras radiações eletromagnéticas do ultravioleta. Elas são limitadas, né? Elas vão lá de 160 nanômetros até 380. Então, no ultravioleta ele não pega todo o ultravioleta. Ele pega de 160, 150 para frente, normalmente, tá? Por isso que eu tô falando. Dá para você pedir pro teu equipamento fazer a varredura do mínimo que ele consegue, da menor radiação que ele emite até a maior. Tá? Manda fazer tudo, o espectro inteiro. E aí você tem o espectro inteiro da substância. Por quê? Porque você quer achar esse ponto que te dá maior sensibilidade, né? Ai, professor, não sei o que é sensibilidade. Não tem problema, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Uma vez descoberto esse ponto, né, que me dá o comprimento de onda que melhor se adapta para fazer análise quantitativa, aí o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer toda a minha análise química bombardeando a minha amostra com 603 nanômetros, tá? Então aí eu vou programar o meu equipamento para passar tanto a minha amostra quanto os meus padrões nesse comprimento de onda, que é 603 nanômetros. Então, o meu equipamento vai filtrar todas as radiações eletromagnéticas, vai deixar passar só a de comprimento de onda de 603 nanômetros. Beleza aqui? Todo mundo então? Vamos tentar voltar às perguntas. Como que é gerado o espectro no VEVIS? Como que é gerado esse gráfico, que é o espectro do VEVIS? Todo mundo conseguiu compreender como é que é gerado? Eu vou bombardeando a minha amostra com onda por onda, né? E o meu equipamento vai enxergando o que está chegando, o que está saindo, faz o cálculo, calcula a absorbância e vai plotando os números, vai correlacionando o comprimento de onda com a absorbância, o comprimento de onda com a absorbância. Isso gera um gráfico, né? Gera uma curva. Tudo bem? Muito bem. Agora a segunda perguntinha que eu fiz. O que eu faço com essa informação no espectro do VEVIS, né? Por que essa informação é importante? O que é que eu faço com ela? Bom, de posse do gráfico, eu vou pegar este ponto que tem a maior absorbância, né, e que, portanto, vai me dar maior sensibilidade. E aí, para fazer análise quantitativa do meu analito, eu vou usar esse comprimento de onda de 603 nanômetros. Se eu pego uma outra amostra, ele vai me dar um outro ponto.
né? Esse pico vai dar em, sei lá, vai dar aqui, ó, em 500 e pouco, né? Então, cada amostra vai absorver, vai ter um máximo de absorvância com uma radiação eletromagnética específica, tá? Então, o que que eu faço com essa informação? Eu pego o maior comprimento de onda que me dá a melhor onda para bombardear a amostra. E aí eu programo o meu equipamento para bombardear a minha amostra, os padrões, somente com essa onda, tá? Por que que é importante eu fazer a varredura da amostra? Por conta disso, que a gente já explicou, certo? Beleza? Tá claro? É importante explicar como é que é gerado esse gráfico, até para você entender um pouquinho sobre a dinâmica do equipamento. Devagarinho você vai entendendo como é que funciona, certo? Então, olha lá, vamos lá para os slides para você ver um pouquinho sobre os espectros, né? Olha lá. Olha lá. Então aqui está o espectro de absorção, né? O espectro do UV-Vis de várias substâncias. Então quando eu pego beta-caroteno, olha como é que sai o espectro. Ó, a máxima absorção dele é em 450, né? Então, beta-caroteno absorve, tem um máximo de absorvância em 450. O que eu faço com essa informação do espectro, né? Eu sei que quando eu for quantificar beta-caroteno, eu tenho que bombardear a minha amostra com 450 nanômetros, ok? Então, como é que foi obtido esse espectro? Ele pegou uma amostra de beta-caroteno, botou lá no meu equipamento e pediu para fazer a varredura, né? Ele varreu, ele bombardeou a amostra com 350, mediu a absorvância. Com 351, mediu a absorvância. Com 352, 353, 300, mediu a absorvância, né? E foi fazendo, gerou espectro. Beleza? Aí o que eu faço com isso agora? Eu descobri que a melhor radiação para bombardear o beta-caroteno é o 450. Então, toda quantificação que eu for fazer dentro do meu equipamento e for uma quantificação para mensurar a quantidade de beta-caroteno que tiver ali, eu vou deixar passar só a radiação de 450 nanômetros. Olha lá, a cafeína, tá? Ó, então, peguei uma amostra de cafeína, ó, mandei fazer a varredura e eu descobri que você tem a máxima absorvância em aproximadamente 270 nanômetros. Ou seja, se eu quiser quantificar essa estrutura na minha amostra, eu vou usar o comprimento de onda 270. Olha lá, o ácido acetil salicílico, mais ou menos 280, quase 280. Acetona, 270, né? Ó, perceba que essas substâncias são incolores, né? Ó. Em solução aquosa, são incolores. Ó, elas estão absorvendo, tendo o máximo de absorvância ali na faixa do ultravioleta, ou seja, na faixa que eu não enxergo, né? Ok? Olha lá, aqui ó, uma solução de níquel, ó, o níquel mais 2, ó, a máxima absorvância já é num comprimento de onda que eu enxergo, né? Ó, na faixa do visível, ali perto do 400, né? Aqui o dicromato, ó, também aqui, ó, no 380 mais ou menos, né? Cobre tá lá em cima, cobalto perto de 500, tá? Então perceba que cada substância tem um espectro do UV-Vis diferente. Bom, o próximo item seria para a gente fazer análise qualitativa e quantitativa, só que nós não vamos fazer isso agora. Vamos pular aqui a brincadeira. Vamos falar um pouquinho sobre a instrumentação. Vamos lá. Vamos detalhar a instrumentação para vocês. Por que nós vamos fazer isso? Depois a gente faz análise qualitativa e quantitativa. Vamos entender um pouquinho mais como é que funciona o instrumento por dentro,
tá? Mas já tá dando 30 minutos, nós vamos fazer isso na próxima aula, beleza? Então na próxima aula nós vamos pro item 7, depois nós vamos voltar lá pro item 5. Vou ficando por aqui, beijo, beijo, até a próxima aula.